Vamos começar aqui a estudar derivadas. É importante que a gente tenha a noção, o conceito, né, de limites antes disso, e a gente entenda, né, assim, como é que ocorre, né, num gráfico a determinação da derivada. A derivada, na verdade, ela é muito utilizada em muitos segmentos, né? Na física, na biologia, mesmo na economia, né? Para fazer alguns cálculos mais complexos. Podemos dizer, na biologia, no cálculo de crescimento das bactérias, por exemplo, né? Na eletricidade, também estuda, tem a necessidade de calcular derivadas, e mesmo na economia também, né, assim, cálculo de, deixa eu ver aqui o termo, né, cálculo de custo, lucro, né, receita marginal, né, tudo isso aí a gente pode utilizar o conceito de derivadas. Muito bem, eu vou mostrar aqui a primeira parte, que é o conceito de derivada. Bem, vamos começar aqui com as partes básicas, né, de derivada. Primeira coisa é o seguinte, vamos imaginar num gráfico uma função fx representada por essa curva de cor amarela. E aí nós temos dois pontos, tem o ponto P e tem o ponto Q, que pertencem a essa função, né? Obviamente, o P ele tem um x, uma abscissa, que eu vou chamar de x0, e uma ordenada, que eu vou chamar de f de x0, ou o y0, por exemplo, né? Vou chamar aqui de f de x0. E o ponto Q tem um x, que eu vou chamar de x1, e o y, que é o f de x1. Muito bem, esses dois pontos determinam uma reta que eu chamo de reta secante. O que é a reta secante? É uma reta que corta uma curva, né, em dois pontos distintos. Então, essa reta aqui é uma reta secante. E o que nós vamos fazer com essa reta secante? Primeiro, nós vamos imaginar que essa reta secante tem uma inclinação. Aqui está mostrando, né, a inclinação A, né? Então, observem que nessa figura, se eu pegar do ponto P ao ponto Q e até esse ponto aqui, ó, essa figura vai dar um triângulo retângulo, né? Onde aqui vai ser a hipotenusa, né? Aqui é o ângulo A, que é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Então, esse ângulo aqui é a tangente de A, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, né? O que é o cateto oposto? Essa diferença aqui, ela é a diferença do f de x1 menos o f de x0, né? Então, eu chamo aqui de ΔY, dividido por ΔX. O que é o ΔX? É o x1 menos o x0. Então, é essa distância aqui, ok? Muito bem. Se eu pegar o ponto x1 e deslocar ele para mais próximo de x0, se eu pegar o x1 e aproximar ele aqui, obviamente o ponto Q vai também aproximar do ponto P, né? E com isso, essa distância aqui também vai diminuir, né? Então, se eu chegar ao x1 para próximo do x0, mais próximo possível, mas não em cima do x0, né? Faltando aqui 0,000001, né, por exemplo, para chegar no x0, né? Uma distância infinitamente pequena. Aí o ΔY também vai abaixar. E o que vai acontecer? Vamos aproximar o ponto Q deslocando-se para a esquerda sobre a curva até chegar o mais próximo de P. Então, nós teremos x1 menos x0 igual a h. Então, essa distância aqui, ela vai diminuir até ficar pertinho aqui do x0,
e eu vou chamar de H, né? Então, o que aconteceu? A secante virou uma tangente, tá vendo? O ponto Q quase que mistura com o ponto P, né? E essa distância aqui, do x1 para o x0, ela vai ficar tão pequena que eu vou chamar ela de H, certo? Muito bem. Assim, a margem de x1 ficará o mais próximo da imagem de x0, né? E finalmente teremos a definição de derivada. Então, a derivada de uma função fx é quando eu tenho um ponto qualquer, que eu vou chamar de x0, né? Onde, traçando uma reta tangente a esse ponto, né? Eu vou ter aqui uma inclinação dessa reta tangente. Isso que vai ser a derivada. Então, veja o seguinte, olha, a derivada eu chamo de f', né? O f de x é a função, f' de x é a derivada, que eu posso também chamar de y', né? O que vai ser, então, a definição da derivada? A derivada nada mais é que o coeficiente angular da reta tangente no ponto P. Só que, para mim traçar essa inclinação, eu preciso dessa distância. Mas essa distância tem que ser infinitamente pequena. É como se fosse instantâneo, né? O H aqui vai ser infinitamente pequeno. Então, f de x1 menos o f de x0, quer dizer, y1 menos o y0, né? Dividido por x1 sobre x0, que eu chamo de h, né? Quando o x tende para h, né? Quando esse valor aqui tende para essa diferencinha pequenininha, ok? Então, essa aqui é a definição de função, né? Tem algumas regras básicas de derivação que nós precisamos de guardar. Por exemplo, se eu tiver uma função, aqui, olha, eu pus aqui ax3. O 3 e o a são exemplos, né? Eles são variáveis. Então, eu quero achar a derivada dessa função. O que eu faço? Eu chamo de f' de x, né? Vou pegar o expoente, vou jogar ele para frente e ele vai ficar multiplicando o a. Então, vai ficar 3a, certo? E esse expoente, que era 3, eu vou diminuir 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, veja o que aconteceu com essa derivada. Eu peguei o a, passei para frente. Se aqui no lugar do a tivesse um 2, ficava 3 vezes 2, 6. Eu pus um a justamente para mim saber que eu estou multiplicando, né, o expoente por um coeficiente de x. Tá? Então, eu peguei esse número e joguei para frente. Ficou 3a. E vou diminuir uma unidade na potência, né, no expoente, né, melhor dizendo. Então, ficou 3ax2. É assim que a gente calcula a derivada. Se eu tiver um produto, tá vendo, de duas funções, que eu estou chamando de g de x, aí existe uma fórmula onde eu chamo a primeira parte de u e a segunda parte de v. E aí eu faço assim, olha, quando eu tenho produto de duas equações, eu vou usar essa fórmula, u' mais uv'. O que é u'? É a derivada de u. E o que é v'? É a derivada de v, certo? Então, dessa maneira, vai ficar u' vezes v mais uv'. E o que é isso, na verdade? Né? Então, eu vou mudar, né, multiplicando, né, essas derivadas. Eu vou deixar aqui a letra H para a gente fazer a seguir. Continuando aqui, nós temos o terceiro exemplo, que é a função h. h de x, observem que eu tenho aqui dois polinômios, tem uma divisão de polinômios. Quando eu tenho uma função onde tem uma divisão, eu vou atribuir o numerador à letra u, vou chamar de u, e o denominador de v, e vou usar essa fórmula. H', que é derivada, H' de x é igual a u'v menos uv' dividido por v2. Observe que tem uma semelhança com a fórmula de cima.
Quando é produto, aqui é mais. Quando é divisão, aqui é menos. E divide pelo denominador ao quadrado, né? Então a gente tem que guardar essas fórmulas para poder depois na hora de resolver. Quando é um polinômio comum, já falei, né? Multiplica o expoente pelo coeficiente, diminui 1 no expoente. Quando é um produto, você usa essa regra com mais, essa fórmula, né? E quando é divisão, você usa essa fórmula. E o último aqui, a última regra é de um radical. Eu tenho aqui uma raiz quadrada como exemplo. Dentro da raiz quadrada eu vou chamar de u e vou usar essa fórmula aqui, olha. Primeiro eu vou transformar o radical, que é uma raiz quadrada, vou elevar a meio. Se fosse uma raiz cúbica, onde o índice é 3, aqui ficaria elevado a 1/3. Então esse 2 aqui, ele é porque é uma raiz quadrada, tá? Então, aqui eu ainda não derivei, aqui eu só tirei o radical e pus ele elevado a 1 sobre 2, né? Muito bem, essa é a fórmula da derivada de um radical. Então, vai ficar meio vezes a derivada de u, que é u', que é dentro do radical, né, o radicando, dividido por raiz quadrada de u. Então, eu devo guardar essas fórmulas, né? Essas são básicas, para resolver os exercícios. Muito bem, vamos para o primeiro exercício. Eu tenho aqui uma função, né? É um polinômio de quinto grau. Observem que eu coloquei 9x, esse símbolo aqui, ele está elevado a 5, né? Então, no computador fica mais fácil a gente digitar assim. Então, aqui está 4 mais 2x menos 3x3 menos 8x elevado a 4 mais 9x elevado a 5. Eu quero derivar essa função. Como é que fica? A derivada de um número qualquer é 0, tá? A derivada de 2x é 2. Por quê? Porque eu peguei o 1, joguei para frente, ficou 2 vezes 1, 2. Aqui eu diminuí 1, 1 menos 1 é 0. Então, x elevado a 0 sumiu, né? Então ficou 2. Quando é 3x3, vai ficar, eu vou multiplicar, né? E aqui vai ficar x2, aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, x2, aqui 8 vezes 4, 32, x3. Observe que aqui eu estou diminuindo 1 no expoente. E 9 vezes 5, 45, x4, né? Muito bem. O segundo exemplo é y igual 1 sobre x mais 3x elevado, 3 dividido por x2 mais 2 sobre x3. Observem que o denominador é x, tá? Aí, o que eu vou fazer? Como ele está dividido por x, eu vou passar o x para cima. Se eu passar o x para cima, ele está no denominador, está elevado a 1. Se eu passar ele para cima, eu vou trocar o sinal, vai ficar elevado a menos 1, tá? Então, fica assim, olha. 1x elevado a menos 1, porque estava sobre x, eu passei para cima. 3x2, 3x elevado a menos 2, ele estava embaixo, passou para cima, troquei de sinal. E 2x2 sobre x3 vai ficar 2x menos 3. Aqui eu estou pondo ele assim para você ver que o expoente ele virou negativo, mas é porque ele estava no denominador, passou para cima. E aí vai ficar assim, ó, a derivada vai ser menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, x menos 2. Por quê? Porque menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Toda vez que eu derivo, né, eu vou pegar o expoente e jogar para frente, então ele ficou negativo. E aqui eu vou diminuir 1. Como ele já é menos 1, vai ficar menos 2. Aqui é menos 2, vai ficar menos 3. Aqui é menos 3, vai ficar menos 4. Que é menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, ficou assim, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1x menos 2, menos 6x menos 3, menos, porque o menos vem para cá, né? Então, fica 3 vezes 2, 6, menos 6x elevado a menos 4. Só que agora eu vou voltar esse x elevado a menos 2, x elevado a menos 3, x elevado a menos 4, eu vou voltar para baixo. Quando eu voltar para baixo, é troca de sinal, né? Então, vai ficar assim, olha. Menos 1x sobre x2, menos 6 sobre x3, menos 6 sobre x elevado a 4.
Então esse é o segundo exercício. O terceiro exercício, né, nós vamos fazer na próxima aula aqui. Vamos calcular então aqui f de x igual a x3, que é a função dada. Eu estou pedindo a derivada de 1, a derivada de 3 e a derivada de a. Ou f' de 1, f' de 3 e f' de a, dada essa função aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Na verdade, a derivada vai ser limite quando x tende para o número que eu quero, né? No caso vai ser 1, 3 e a, né? E aqui vai ficar o seguinte, aqui, ó, vai ser f de x mais o número que eu quero, né? Menos o f de x dividido por h. Eu vou usar essa fórmula, né, nos três casos. Eu tenho aqui a função f de x igual a x3. E eu quero achar a derivada f' de 1, f' de 3 e f' de a. Então, o que eu tenho que fazer nesses três casos? Vamos ver. Então aqui fica o seguinte, ó, limite quando x tende para 1, eu estou resolvendo essa primeira condição, né? X tende para 1 porque aqui o x é 1. Então vai ficar f de x, que é a função dada, menos f de 1 sobre x menos 1. Aqui é o x menos o número que eu estou colocando aqui, ó, certo? O que é, na verdade, o f de x? Então eu vou passar para baixo aqui, ó. O f de x, ele vai ser x ao cubo menos o f de 1. Se eu substituir o 1 na função, 1 ao cubo dá 1. Então vai ficar x3 menos 1 dividido por x menos 1. Nesse caso aqui, ficou uma divisão de polinômios. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou ter que fazer uma divisão de polinômios. Aí eu posso fazer essa divisão, né, com uma regra básica que eu vou mostrar a seguir. Então aqui vai ficar o seguinte, olha, eu escrevi x3 mais 0x2 mais 0x menos 1. Esse x2 e esse x eu coloquei aqui só para compor, porque a regra da divisão de polinômios eu tenho que colocar todos os termos. Mas observe que eu coloquei 0x2. 0x2 é 0, né? E 0x também é 0. Mas eu coloquei ele aqui só porque a regra manda eu colocar o polinômio decrescente, né, da maior potência, que era o x3, foi dado, até o número menos 1. E eu vou dividir por x menos 1. Então observe, x3 dividido por x vai dar x2. Aí eu multiplico. x2 vezes x dá x3, troca o sinal, menos x3. x2 vezes x, deu x3, trocou o sinal. x2 menos 1 dá menos x2, troca o sinal, mais x2. Aí eu vou somar isso aqui. Quando eu somar, eu posso cortar esse com esse, então vai ficar o quê? x2 mais 0x menos 1. E repete a operação. x2 dividido por x, então vai dar mais x. x vezes x, x2, troca o sinal, menos x2. x vezes menos 1 dá menos x, troca o sinal, mais x. Somando, né, posso cortar isso com isso, vai dar x menos 1. E finalmente, x menos 1 por x menos 1 vai dar 1, né? 1 vezes x, troca o sinal, menos x. 1 vezes menos 1 dá menos 1, troca o sinal, mais 1. Somando esse com esse dá 0, somando esse com esse dá 0, né? Então, essa aqui vai ser a resposta, né, da divisão do x3 menos 1 por x menos 1. Então, lá, reescrevendo, limite de x tende para 1, né? E aí vai ficar o quê? x2 mais x mais 1. Porque isso aqui
já é a divisão, né, do que eu tinha mostrado. E aí, substituindo x tendendo a 1, fica 1 ao quadrado é 1 mais 1, né? Então, a resposta vai ser igual a 3. Então, essa é a resposta, vou mostrar aqui, ó, descendo aqui um pouquinho, vai ser a resposta da primeira pergunta. Então, aqui nós temos o segundo exercício. Quando é derivada f' de 3 nessa função? Então, fica limite de x tendendo a 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Aqui é importante falar que na fórmula é x menos h. O h é o número que eu estou colocando aqui, ó. Então, por isso que ficou x menos 3. Aí, substituindo, vou colocar direto aqui, ó. O que é o f de x? É x ao cubo. Menos, quanto que é o f de 3? Aí eu vou fazer a conta. 3 ao cubo vai dar 27. Então, aqui vai ficar 27. E aqui vai ficar x menos 3. Aí, de novo, nós temos aqui uma divisão de polinômios. Aí, o que eu tenho que fazer? x3 mais 0x2 mais 0x menos 27 dividido por x menos 3, né? E aí fica x3 dividido por x vai dar x2. x2 vezes x, x3. Troca o sinal, menos x3. x2 vezes menos 3 vai dar menos 3x2. Troca o sinal, vai dar 3x2. Né? Somando isso aqui, corta esse com esse, então vai ficar 3x2 mais 0x menos 27. 3x2 dividido por x, né? Então vai dar 3x. 3x vezes x dá 3x2. Troca o sinal, menos 3x2. 3x vezes menos 3 dá menos 9. Troca o sinal, vai dar 9x. Somando, corta esse com esse, somando vai dar 9x menos 27. 9x dividido por x vai dar 9. 9 vezes x dá 9x. Troca o sinal, menos 9x. E 9 vezes 3, 27. Menos 27. Troca o sinal, mais 27. Quando eu somar isso aqui, dá 0, né? Então, essa vai ser a resposta dessa divisão aqui, ó. Então, ela vai ficar aqui, ó, x2 mais 3x mais 9, né? Eu substituí essa divisão por essa resposta. E aí, o que eu tenho que fazer? Então, aqui agora, vou apagar essa conta, né? Vou apagar essa conta aqui. E aí, vou fazer limite, quando x tende para 3, dessa resposta. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 mais 9. 3 vezes 3, 9. Mais 9, 18. 3 ao quadrado, 9. Mais 3, 27. Então, essa é a resposta da letra B. E, finalmente, nós chegamos na terceira condição, que é f' de A, que já é uma forma genérica, né? Então, aqui vai ficar x tendendo a A. Então, estou aproveitando aqui a equação, vai ficar f de x, que é a função dada, que é x3, menos f de A, né? Vou substituir o A lá, e aqui vai ficar x menos A. Então, essa é a forma genérica. Mas, na verdade, quando eu for calcular as derivadas, eu não vou ficar usando a fórmula dessa maneira, que é só uma maneira conceitual. Eu vou usar aquelas regras que nós já vimos anteriormente. Bem, aqui nós temos uma questão 2, já um pouco diferente, né? A gente vai aprofundar agora um pouco mais. Aqui eu tenho a função f de x é igual a raiz quadrada de x menos 2. E eu quero achar a derivada quando o h tende para 0. O que é que eu tenho que fazer, então, para resolver essa questão? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui vai ficar
raiz quadrada de x mais h menos 2 menos raiz quadrada de x menos 2 dividido, aqui embaixo vai ficar x tendendo para h, então aqui vou chamar de h. Observe que eu mudei um pouquinho, né, a maneira de escrever. Isso tudo aqui, na verdade, eu estou utilizando a maneira conceitual para resolver. Mas, na verdade, depois nós vamos fazer isso aqui direto, né? Então, observe, quando eu for fazer essa divisão, do jeito que está aqui, né, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu colocar 0 no h, aqui embaixo está dividido por 0, dá indeterminado. Aqui vai ficar 0, o h é 0, então ficou x menos raiz quadrada de x menos 2, aqui também ficou raiz quadrada de x menos 2, vai dar 0 sobre 0, vai dar indeterminado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador pelo seu conjugado. O que é o conjugado? É isso aqui mesmo com sinal mais, né? Então vai ficar da seguinte maneira. Então aqui já multipliquei pelo conjugado. Se eu multiplicar o numerador por isso aqui com sinal mais, embaixo eu tenho que multiplicar também, né? Então eu vou criar uma condição para sair da indeterminação. Então peguei a equação, multipliquei pelo seu conjugado e vamos ver como é que fica. Então observa agora que ficou o seguinte, ó. Isso aqui menos aqui mais vai dar o quadrado da diferença, né? Então aqui ficou o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, e embaixo o denominador vai ficar a mesma coisa, h que multiplica tudo isso aqui. E aí o que eu faço? Eu posso cortar o radical com 2 e cortar o radical com 2. Aí, o que fica? Vai ficar o seguinte, ó, vou pôr só o igual aqui, então isso aqui vai ficar x mais h menos 2, certo? Aqui, menos x, que é esse menos aqui, e menos com menos, mais. E embaixo, né, vai ficar h que multiplica raiz quadrada de x mais h menos 2 mais raiz quadrada de x menos 2, certo? O que eu vou fazer? Menos 2 com mais 2 eu posso cortar, não é isso? Menos x com mais x eu posso cortar. Então vai ficar h sobre, embaixo vai ficar h que multiplica tudo isso aqui de novo. Vou repetir. X mais h menos 2, mais, aqui é mais, né? Raiz quadrada, né? De x menos 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o h com o h e aqui vai ficar 1, não é isso? Então, a resposta final ficará assim. Aqui então, ó, a resposta final, né, ficará da seguinte maneira, igual, né, eu cortei o h com o h, então aqui ficou 1, né, então aqui em cima vai ficar 1. Agora, observe o seguinte, esse h aqui é h tendendo a 0, então isso aqui é 0, certo? Então embaixo vai ficar, eu cortei, sumiu esse h também, vai ficar 0, então aqui fica raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de x menos 2. Ora, raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de x menos 2, corrigindo aqui, então resposta final, 1 sobre 2 raiz quadrada de x menos 2. Então, essa é a resposta, né, da questão número 2. Ok? E aí nós finalizamos esse exercício.
Nós vamos então finalizar essa primeira parte. Eu vou passar aqui para vocês mais 10 exercícios. Então a segunda parte vai ser a resolução desses exercícios. Sugiro que faça uma pausa no vídeo para você anotar no seu caderno esses 10 exercícios. E a próxima aula eu vou resolver cada um deles no quadro, né, explicando. E aqui só lembrando, ó, 2x elevado a 7. Eu digitei esse sinalzinho, esse símbolo, né, que significa expoente. Tá? Então, f de x é igual a 2x elevado a 7. E aí a próxima aula será a resolução.